Nas notícias do mundo, Nicolás Maduro afirmou que busca reduzir as tensões com os Estados Unidos e que está disposto a manter um diálogo com o enviado especial de Washington ao seu país. Por sua vez, Donald Trump lançou uma nova ameaça ao regime chavista. Pela primeira vez desde que as tensões com os Estados Unidos aumentaram, Nicolás Maduro adotou um tom conciliador. A agência de notícias Reuters revelou uma carta enviada pelo regime venezuelano ao presidente Donald Trump, na qual expressa sua intenção de abrir um canal de diálogo. Carta de Maduro a Donald Trump. Respeitado presidente Donald Trump. E só faltou beijar a carta com os lábios pintados. Muito impressionante. Olha, como as assinaturas dos dois se parecem. Mas ele elogia o suposto e grandioso representante do Império durante toda a sua extensa carta, com todas essas suas loucuras e delírios completamente absurdos. Por isso eu sempre digo que hoje em dia, dizer que alguém está com Maduro não é ser de esquerda, não é ser esquerdista. Aqueles que assumirem com responsabilidade poderão preservar sua família, sua honra e sua pátria. A coragem também é escolher o caminho cívico e responsável para estar do lado certo da história, por legitimidade de origem. Devemos apoiar e reconhecer o presidente eleito, Edmundo González Urrutia, e nossa líder, Maria Corina Machado Parisca, para que, unidos e com a Constituição em mãos como guia, recuperemos a liberdade. Maduro enviou uma carta ao presidente Trump, mas o presidente Trump evitou dizer se a leu. Ele a recebeu? Sim, nós vimos essa carta. Francamente, acho que havia muitas mentiras repetidas por Maduro nessa carta e a posição do governo em relação à Venezuela não mudou. Nós consideramos o regime de Maduro ilegítimo e o presidente deixou claro que está disposto a usar todos os meios necessários para impedir o tráfico ilegal de drogas letais do regime venezuelano para os Estados Unidos. Presidente Donald Trump. Esta comunicação é enviada aproveitando a oportunidade para lhe transmitir algumas ideias e informações. Atualmente, muitas polêmicas surgiram em torno da relação entre os Estados Unidos e a Venezuela. Nas últimas semanas, ganharam protagonismo os apontamentos absolutamente falsos sobre vínculos com máfias e gangues de narcotraficantes por parte das altas autoridades legítimas da Venezuela. Ele se autodenomina legítimo. É a pior das fake news lançadas contra nosso país para justificar uma escalada de um conflito para um conflito armado que causaria um dano catastrófico a todo o continente americano. Observem um movimento de mudança, não? Em torno da fotografia que ia se desenhando do que estava acontecendo em torno da relação entre os Estados Unidos e a Venezuela. E como Maduro quer frear o que parece uma escalada já muito complicada, se escalar a partir daqui. Se escalar a partir daqui, a situação para o regime e para Maduro é altamente complicada. É uma carta para tentar acalmar uma fotografia cada vez mais complicada. Diz que anexam 2 mapas do relatório mundial de drogas. Vamos ver como vai evoluir uma situação muito complicada em torno de qual é o plano que os Estados Unidos têm em relação à Venezuela. Sabendo a Venezuela... Uma liberdade acabará sendo livre. Simão Bolívar. As Forças Armadas Nacionais Bolivarianas da Venezuela, mas especialmente a aviação militar venezuelana, antiga Força Aérea. Aqui mesmo, no Mar do Caribe, uma ameaça real, crível e palpável está se desenrolando, capaz de impor a dissuasão direta e necessária ao tráfico de drogas que transita pela Venezuela. Jovens oficiais, muitos de vocês ainda mantêm seus princípios, sua honra e valentia moral. Vocês serão necessários e protagonistas do renascimento de uma força armada, nova e digna. Não se afundem nas trevas junto àqueles que o mundo inteiro já apontou como narcoterroristas, sobre os quais pesam grandes recompensas por suas capturas. Se vocês não são criminosos, têm a opção corajosa e patriótica de entregar esses chefes narcoterroristas. Embora a decisão seja titânica, ela é coerente com a lei e com o dever. A presença de uma força militar aeronaval com grande poder de fogo, bem em frente ao Caribe venezuelano, gera uma enorme pressão psicológica e uma situação de grande vulnerabilidade. Recomendo que busquem mecanismos de negociação que permitam uma saída digna e humana para evitar o pior. A cada dia que passa,
As decisões erradas dos chefes narcoterroristas, ditadas pelo desespero e pela covardia, gerando operações circenses montadas pelo regime, contribuem para o seu desgaste e os enfraquecem muito mais do que já é habitual na Venezuela. Lembrem-se, vocês não devem lealdade vertical a criminosos e muito menos cumprir ordens ilegais, porque muitos de vocês já estão registrados e com provas. Sua lealdade é com a Constituição, com o povo e com sua família. Vocês podem negociar, podem buscar uma saída, podem abrir caminhos diferentes antes que seja tarde demais. Já praticamente serão declarados alvos militares ou acabarão em tribunais internacionais. Aos venezuelanos, hajamos com precaução, mas lembremos o que proclama nosso hino nacional. Unidos, venceremos a opressão e alcançaremos a liberdade. A decisão histórica está entre nós. Aos pilotos militares, não usem suas aeronaves para apoiar os narcoterroristas. Devem agir com honra e amor à pátria. Da próxima vez que decolarem, ajustem o rumo para 022, distância de 476 milhas náuticas. Respondendo a 7.700, eles transmitem inglês ou espanhol na frequência 121.5 e se aproximam diretamente da pista 0725 na estação naval Roosevelt Road, em La Ceiba, Porto Rico. Ligue as luzes do seu avião, alguém entrará em contato com você e saberá do que se trata. Mais uma vez, um povo que ama a liberdade acabará sendo... É o agora famoso General Bittner Villegas. O até então desconhecido General Bittner, que o ex-chefe de operações especiais do 11 de setembro e ex-funcionário do Tesouro de Trump, Marshall Billingsley, levou à fama com este ex. O que me informam é que se trata do próprio piloto de Maduro e que foi promovido a general neste último mês de julho. E para explicar por que essa mensagem sarcástica de felicitação de aniversário, começo dizendo que sim, que de fato hoje é o aniversário do piloto de Maduro. Por que enviam essa mensagem dos Estados Unidos justamente neste dia? E quem é a pessoa com quem ele conversa na República Dominicana e que pode ser vista na fotografia original? Lembrem-se dos 2 aviões associados ao regime de Maduro que os Estados Unidos apreenderam na República Dominicana, um dos quais o próprio secretário de Estado, Marco Rubio, mostrou diante das câmeras. Mas vamos voltar um pouco mais. Durante o governo Biden, havia sido dada a ordem de devolver os aviões ao regime venezuelano. Maduro enviou 2 pilotos para a Dominicana, 2 aviões, 2 tripulações. Um desses pilotos era o General Bittner. Quando chegam, o governo da República Dominicana os retém na alfândega para fazer perguntas. É aí que entra em cena um funcionário norte-americano, que é o mesmo com quem ele conversa naquela foto original. Ele pede colaboração a Bittner e Bittner confirma os dados que lhe foram perguntados naquele dia. Não só isso, ele sai desse encontro com a promessa de continuar colaborando com o governo dos Estados Unidos, mas chega à Venezuela, bloqueia as redes sociais e desaparece. Nesse período, entraram em contato com ele, inclusive ontem, quando ele também estava voando e recebeu uma mensagem que dizia: "Para onde você vai?". Hoje, outra mensagem em que publicamente o parabenizam pelo aniversário e isso desencadeia a ordem para retornar à Terra. Porque sim, nesta sexta-feira ele também saiu no avião presidencial, que é chamado de avião alternativo, rumo ao leste, mas minutos depois retornou ao terminal aéreo após receber a ordem da torre de controle. Logo depois que sua fotografia foi publicada nas redes sociais, como vimos em uma imagem em uma conta especializada em monitoramento aeronáutico. O que me informam é que, até este momento, Bittner ainda estaria sendo interrogado pelo próprio regime e não sabemos o que mais decidirão fazer com ele. Mas as mensagens deste episódio continuam sendo: os Estados Unidos os têm filtrados, conhecem seus passos e se você colaborar, há uma oportunidade de se proteger. E se não, lembrem-se de quanto nos indignou que Altuerto Andrade tenham reduzido tanto a pena que deveria ter cumprido por ser o tesoureiro de Chaves, um dos magnatas do regime, e ter uma acusação de lavar $1 bilhão em subornos. E conseguiu um alívio tão generoso de sua pena que cumpriu menos de 3 anos e meio de prisão. Mas a mensagem dos Estados Unidos é: se você